Olá, pessoal. Meu nome é Jasmine Nichols e eu preciso compartilhar com vocês um milagre que aconteceu com minha família e comigo recentemente. Vou tentar ser breve, mas não sei se conseguirei. Vou contar tudo o que aconteceu. Então, antes de mais nada, se eu começar a falar sobre jejum ou algo assim, não costumo comentar muito sobre isso, porque as pessoas não devem ficar se gabando, dizendo "estou fazendo jejum" ou algo do tipo. O jejum não se trata disso. Mas eu acredito que essa parte é importante para o testemunho. E eu não tinha falado muito sobre isso antes, mas agora vou contar o porquê. Acho que foi na semana passada, ou há algumas semanas, que comecei um jejum de 7 dias. A minha intenção era fazer um jejum somente com água. Mas no meio disso, teve apenas um dia em que eu consegui ficar apenas com água. Nos outros dias, eu comia um pouquinho de algo, como um pouco do jantar que eu preparei, ou às vezes, uma maçã ou um punhado de uvas. Mesmo assim, o Senhor agiu de forma poderosa em mim e através de mim durante esse jejum. Agora, vou chegar no milagre. Uma noite, acho que foi por volta de 8 ou 9 de junho, mais ou menos nessa data, meu marido e eu estávamos com nosso filho, e o Zoe estava com os avós. Era um pouco tarde, e decidimos sair com o nosso filho, talvez para comer um sorvete ou algo assim. Jeremiah, um dos nossos gêmeos, começou a chorar muito, e dava para perceber que era um choro de dor. Eu estava exausta, já era tarde, então pensei que ele só estivesse cansado ou com alguma dor. Talvez estivesse constipado. Eu disse ao meu marido: "Talvez você possa levar ele para dentro. Quem sabe ele para de chorar." Nesse momento, já estávamos dirigindo, e Josiah já tinha adormecido, mas Jeremiah continuava chorando. Então eu disse: "Eu fico com Josiah no carro, e você leva Jeremiah para dentro." Quando meu marido começou a tirar Jeremiah do carro, ele percebeu que o menino não queria levantar. Ele estava praticamente se agarrando a ele. Eu pensei que fosse só sono ou talvez algum desconforto, já que ele estava com dor de barriga. Então, meu marido pegou Jeremiah e os dois entraram em casa. Quando voltaram, Jeremiah ainda estava chorando muito e Josiah no carro também estava chorando. Então, eu saí do carro, entrei no meio da rua, fui até o fundo e peguei Jeremiah. Comecei a massagear a barriguinha dele, pois eu já tinha esquecido que ele estava constipado. Tentei fazer com que ele se sentisse melhor. Finalmente, chegamos em casa, e já estava tarde. Eu pensei que talvez ele estivesse só cansado. Coloquei-o no chão, mas ele não estava conseguindo andar. Estava quase caindo, como se estivesse mancando. Então, peguei ele no colo e meu marido falou: "Eu acho que tem algo errado com ele." Fiquei desesperada e pensei: "Oh, meu Deus." Então, comecei a tirar o sapato dele e percebi que ele ainda chorava, mas não conseguia identificar o motivo. Ele estava muito inconformado e se debatendo, e eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Quando eu tirei o sapato dele, percebi que o dedinho estava completamente torto. O resto do pé estava alinhado, mas o dedinho estava completamente horizontal, o que parecia muito estranho. Eu não consigo nem imitar, porque ele estava completamente fora de lugar. Naquele momento foi assustador. Como mãe, quando você vê algo assim acontecendo com seu filho, é um choque. Com qualquer pessoa isso já seria impressionante, mas com o seu bebê é ainda mais angustiante. Eu fiquei completamente desesperada pensando: "Meu Deus, precisamos levá-lo para o hospital, para o pronto-socorro." Eu estava tremendo e não queria nem olhar para o pé dele. Parecia tão feio. Eu ouvi a voz do Senhor me dizendo: "Ore, ore, ore." Então, eu comecei a orar em voz alta, dizendo: "Você está curado em nome de Jesus. Eu oro para que tudo o que está no seu pé volte para o lugar onde deve estar, conforme a vontade de Deus." Enquanto eu orava, comecei a ver o pé dele, bem diante dos meus olhos, começando a se alinhar, mas ainda não estava totalmente reto. Vale lembrar que nós não tocamos o pé dele diretamente. Eu fechei minha mão sobre o pé dele, sem nem poder vê-lo direito, e continuei orando, dizendo: "Em nome de Jesus, seja curado. Que a cura venha agora, que o pé volte para a posição certa." Quando abri minha mão, o pé já estava completamente no lugar. Eu ainda tentei tocar o pé, mas ele não queria que tocássemos. O pé estava ainda um pouco vermelho, então fechei minha mão de novo, e continuei orando, comandando que a vermelhidão e o inchaço sumissem. Quando abri a mão novamente,
O pé estava completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Lawrence o colocou no chão, e surpreendentemente, ele quis pegar um livro para ler. Ele começou a folhear o livro, apontando para as figuras, e animado, como se nada tivesse acontecido. Ele não estava mais cansado, nem com dor, e começou a correr pela casa, sem mancar, como se estivesse totalmente bem. Foi impressionante, porque o dedo dele estava completamente torto, como se os outros dedos estivessem espalhados, mas aquele estava totalmente virado para o lado. E não houve nenhum movimento para reposicionar o dedo, nada que fizemos para ajustá-lo. Foi um milagre. Agora, voltando ao jejum, tudo se conecta. Quando eu estava orando pelo meu filho, o que ancorava minha oração era o pensamento de que Deus me ama, que Ele me ama profundamente e ama meu filho também. Eu sabia que isso não era a vontade de Deus para minha família, e eu acreditava que Ele queria a cura, a restauração, a plenitude para nós. Esse foi o fundamento da minha oração, o amor de Deus. Eu não sei se o milagre teria acontecido da mesma maneira se eu não tivesse orado e jejuado tanto, se não tivesse passado tanto tempo com o Senhor. Penso na passagem de Mateus, que fala que certos milagres só podem acontecer por meio de oração e jejum. Antes, eu pensava que o jejum era uma forma de aumentar o poder, de acessar algum tipo de força sobrenatural. Mas hoje eu entendo que, quando você jejua e ora, você se conecta de uma forma profunda com o poder de Deus, e coisas sobrenaturais começam a acontecer. O jejum não é sobre você se tornar poderoso, mas sobre se entregar ao Senhor, buscando sua vontade e recebendo sua força para a sua vida. O que esse jejum significou para mim foi que eu me conectei de uma forma tão profunda com o Senhor e consegui passar tanto tempo de qualidade com Deus. Eu me tornei muito mais consciente do amor de Deus por mim. Não foi que Deus depositou um poder dentro de mim que eu nunca tive, mas sim, que esse tempo com Ele foi capaz de ativar o poder que já estava dentro de mim. Chegou a um ponto em que agora eu realmente acredito nisso. Acredito que estou vivendo essa potência. Quando me deparo com uma situação, não é mais como antes, quando eu pensava, você tem pouca fé, ou algo do tipo. Eu consegui acreditar plenamente que Deus não queria aquilo para o meu filho, que Ele não queria aquilo para a minha família. Para algumas pessoas, isso pode parecer algo pequeno, mas a minha primeira reação foi: vamos para o pronto-socorro. E eu não estou dizendo que você nunca deve ir ao pronto-socorro, mas fico tão grata por ter orado, por estar em um lugar onde pude acreditar em Deus. Lembro-me da passagem quando os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino, e não conseguiram. Eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu que esse tipo só poderia ser expulso através de oração e jejum. E ele disse: homens de pouca fé. O jejum e a oração fazem algo na nossa fé. O que é esse algo? Quando nos tornamos mais conscientes de quem Deus é, mais conscientes do seu amor por nós, e quando criamos um espaço para nos aprofundarmos na intimidade com Deus, isso faz a nossa fé crescer. Eu cheguei a um ponto em que não consigo mais esquecer. Eu vi o amor de Deus por mim e agora não posso desver isso. Agora, posso ir e enfrentar as dificuldades. Posso dizer a elas para se moverem, não porque eu tenha feito algo para ganhar algum poder, porque não é sobre mim, mas porque agora eu estou tão certa do amor de Deus e tão segura no poder dele trabalhando em mim, que sei que ele pode fazer acontecer, mesmo que eu não veja a resposta imediatamente. Eu continuo dizendo: Deus, você me ama, e sei que a transformação virá. Eu sei que a manifestação da cura virá, através do poder de Deus. Não é o meu poder, não fui eu quem desbloqueei esse poder, foi a minha fé. Foi a minha fé que cresceu, não o poder dentro de mim. Deus já nos deu o poder. Se acreditamos em Cristo Jesus, Ele já nos deu esse poder. O que permite que a gente ative esse poder é a nossa fé. Agora, um outro testemunho. Alguns dias depois, no domingo, minha filha acordou bem. Quando voltamos da igreja, ela foi tirar um cochilo, mas ao acordar, ela estava com febre. Ela desceu as escadas bem letárgica. Não queria que a segurássemos, não queria que a tocássemos. Estava muito calma e com um comportamento bem incomum para ela. Eu perguntei: filha, você quer que eu te pegue? E ela respondeu: não, mamãe, estou bem.
Só quero deitar no travesseiro. Ela estava queimando de febre, mas se sentia fria e continuava pedindo cobertas. Então, colocamos ela debaixo das cobertas, mas ela só ficava lá, no sofá. Nunca vi minha filha agir assim. Isso era muito estranho para ela. Então, comecei a orar. Pedi para Deus agir, para curá-la. Lawrence deu a ela um remédio, mas a febre não cedia. Então, como eu já disse, eu senti que não queria dar mais nada a ela, só queria orar. Então, eu continuei orando e confessando a palavra. Eu disse para ela: "Diga, filha, eu sou curada em nome de Jesus." E ela respondeu: "Eu sou curada em nome de Jesus." Ela continuava dizendo isso, mas antes que a noite terminasse, Zoe já estava correndo pela casa. Eu consegui fazer ela comer algumas uvas e, literalmente, sentia o coração dela batendo muito rápido. Ela estava queimando de febre, mas ao mesmo tempo tinha calafrios. Eu não senti medo, porque, mais uma vez, aquela escritura se tornou muito mais real para mim. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu acreditava, naquele momento, que Deus me amava, que Ele amava minha filha. Eu tinha fé de que isso não era o que Ele queria para nós. Então, eu usei o poder que Ele colocou em mim e acreditei que Ele faria a febre desaparecer. Pensei na passagem bíblica, quando Jesus ordenou que a febre fosse embora, e ela foi. Se Jesus fez isso, e Ele é o mesmo que venceu a morte, como diz a Escritura, então eu também posso acreditar, porque a mesma potência que ressuscitou Jesus mora em mim. E Deus me ama. E Ele disse que isso é uma promessa para mim. Então, eu orei. No dia seguinte, acordei Zoe, e ela estava completamente bem, totalmente curada. A pessoa maravilhosa que cuida dos nossos filhos estava comigo naquele dia, e eu acabei contando para ela o que tinha acontecido na noite anterior. Mais tarde, quando cheguei em casa, perguntei se Zoe havia agido de forma estranha ou se comeu alguma coisa. Ela respondeu que estava bem. Foi quando eu contei sobre a febre alta e o coração acelerado dela. Agora, um aviso. Eu não quero que ninguém venha nos comentários dizer que eu deveria ter levado ela ao médico. Se eu sentisse que minha fé não fosse suficiente, eu teria levado sim, ao médico. Se eu sentisse que não podia acreditar no que estava acontecendo, eu teria ido ao hospital, com certeza. Mas eu sabia onde estava a minha fé, e Deus se manifestou. Eu não precisei chegar a esse ponto porque Ele já havia me dado a resposta. Eu só fui para o meu lugar de adoração, no meu banheiro, acendi algumas velas, coloquei minha música de adoração e passei um tempo com Ele. Eu estava bem, muito bem, buscando a sua presença, orando, louvando e agradecendo pela misericórdia dele, por Ele querer habitar comigo dessa forma. Deus derramou seu amor sobre mim. Vocês não têm ideia de como Ele me abraçou com seu amor. E agora, estou em um lugar onde quero orar por todos. Quero orar por todos e falar para as pessoas: Deus ama você tanto. E tenho outro testemunho, que vai além da minha casa. Eu realmente quero ser obediente à direção do Espírito Santo, sempre que sentir que devo orar por alguém ou fazer algo por alguém. Então, tenho uma faxineira no meu prédio de escritório que sempre tem um sorriso no rosto. O Senhor me levou até ela para falar com ela e abençoá-la. Peguei as moedas que eu tinha no carro, algo em torno de R$ 40, e entreguei para ela. Falei: "Moça, sei que não é muito, mas só queria te dizer que Jesus te ama. Deus te ama. Ele te ama muito. E vocês não vão acreditar." Ela começou a chorar. Ela me agradeceu muito, dizendo que realmente precisava disso e que sabia que o Senhor estava sorrindo para ela naquele dia. Ela me contou como não sabia como pagaria a conta de água naquela manhã, mas disse que ligou para o Exército da Salvação. E eles pagaram tudo para ela. Como alguém que já trabalhou em serviços e tentando fornecer recursos na cidade, sei que é uma porcentagem muito pequena de pessoas que conseguem realmente acessar esses recursos quando precisam. Então, isso foi uma grande bênção. Ela disse: "O fato de você vir até mim, eu sei que Deus me ouviu." Eu respondi: "Sim, Deus ouve. Ele vê você." Perguntei se havia algo mais que eu poderia orar por ela, e ela me falou sobre o filho dela. Ela disse que o filho foi injustamente condenado por algo e está preso agora, mas ele não quer delatar os amigos. Ela compartilhou mais coisas comigo, e eu orei por ela, pela força dela, pela família e pelo filho dela. O que me tocou profundamente foi que ela não me deu nenhum mérito. Ela não disse:
Nossa, você foi tão boa, fez isso ou aquilo. Ela continuou dizendo: Deus é tão bom, Deus é tão bom. Isso me abençoou tanto, porque quando fazemos algo por alguém, não devemos deixar as pessoas pensando em nós. Não devemos deixar que as pessoas pensem: nossa, aquela mulher foi tão boa. Alguém disse uma vez que isso não é ministério. Você pode fazer uma boa ação e até receber reconhecimento por isso. Mas ministério é quando você sai e as pessoas continuam pensando em Jesus, no que Deus fez, e não em você. Isso me tocou profundamente. Ela só repetia: olha para Deus, olha para Deus. Eu sei que Ele está comigo. Foi maravilhoso, e eu oro para que o Senhor continue me dando ousadia. Quero ser ousada, mas também percebi que preciso de uma mudança de mentalidade. Ouviram isso? Mudança de mentalidade. Deus já me deu toda a ousadia que eu preciso para fazer o que Ele quer que eu faça. Minha oração agora é: Senhor, me ajuda a continuar caminhando na ousadia que o Senhor já me deu. Não é uma questão de orar por mais ousadia. Oramos por tantas coisas, mas no final, é uma questão de ação. Às vezes, Deus diz: faça, faça. Eu sinto que Ele está dizendo: faça, como se fosse simples. Eu peço força, Ele diz: faça. Peço sabedoria, Ele diz: faça. Ele já me deu tudo o que eu preciso, e a única coisa que falta é agir. Vou ler 2 Pedro 1:3. Quero compartilhar com vocês, porque isso é muito bom e só reforça o poder que tem o tempo com o Senhor. 2 Pedro 1:3 diz: pela sua divina potência, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Não é maravilhoso? Isso me emociona, porque é pela potência divina de Deus que Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade. Não diz que é pela força de Jackson, ou pelas qualificações acadêmicas de Jasmine, ou pela força física de Jasmine, ou pela sua inteligência. Não, é pela potência divina de Deus. E isso é tão libertador para mim. Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Uma vida piedosa. Nós recebemos tudo isso ao conhecermos a Ele, aquele que nos chamou para si mesmo por meio de sua maravilhosa glória e excelência. Ele nos chamou para si, por meio de sua própria glória. Isso é o que torna essa mensagem tão incrível para mim, pelo menos. Eu não preciso depender do meu próprio conhecimento. Não preciso depender da minha própria justiça. Não preciso depender da minha própria glória para herdar todas essas coisas boas, maravilhosas e frutíferas que Deus tem para eu fazer. Isso é tão libertador porque, na minha mente, eu erro o tempo todo. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas não se trata de mim. Se trata de quem Deus é. Então, mesmo nos momentos em que sinto que sou a pessoa menos qualificada, a menos madura e a menos digna de todas as pessoas, eu lembro: não se trata de mim. Eu tenho que me lembrar o tempo todo: não se trata de mim, não se trata de mim, não se trata de mim. E eu não preciso me apoiar na minha própria força, não preciso me apoiar na minha própria justiça. Eu posso descansar na justiça de Deus. Enfim, toda a glória seja dada a Deus. Eu estou maravilhada e animada com o que Deus vai fazer. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Ainda tenho muito o que aprender e crescer. Mas a coisa maravilhosa sobre Deus é que Ele trabalha em nós enquanto seguimos. À medida que avançamos, Ele não espera que sejamos perfeitos para nos enviar com poder. A questão é: vamos acreditar em Deus? Vamos acreditar em Deus no que Ele diz que podemos fazer? Vamos acreditar em Deus no que Ele diz que somos? Mas mais importante, vamos acreditar em Deus no que Ele diz sobre quem Ele é? Porque se acreditarmos em Deus sobre quem Ele é, podemos entrar no fogo com a certeza de que Ele nos ama. Deus, você me ama. Você me ama. Isso não é o fim para mim, porque Ele me ama. Eu posso descansar no seu amor. Deus, você vai mover essa montanha, mesmo que ela não saia de imediato. Ela vai ter que sair, porque você me ama. Temos que entender isso, e como último ponto digo novamente: é muito importante estar lendo a palavra, estar na palavra. Você tem que saber o que Deus diz sobre você. Tem que conhecer o caráter de Deus para que, quando Deus falar com você, você consiga discernir. Quando você passar tempo com o Senhor, vai ser mais fácil saber se aquilo é de Deus ou não. Você terá discernimento para saber se é o Espírito Santo falando com você,
Porque o Espírito Santo não é o único espírito que se atrai por aqueles que tentam se purificar. Pode ser um pouco profundo para alguns, mas existem outros espíritos que tentam dominar um vaso limpo. Mas, quando convidamos o Espírito Santo, ele vem e ocupa o nosso espírito. E é nesse tempo de intimidade com Deus que vemos ele fazendo coisas incríveis. Eu acho que a coisa mais incrível que ele faz é nos lembrar e nos convencer de quem ele já nos fez. Ele nos ajuda a entender que já somos feitos filhos de Deus, prontos para coisas incríveis. Deus é bom. Toda a glória a Deus. Jesus é Senhor. E para mim e minha casa, nós servimos ao Senhor. Agora que você ouviu esse testemunho, eu quero que você reflita sobre algo. Como você tem vivido a sua fé? Quantas vezes você tem confiado em suas próprias forças e não naquilo que Deus já colocou dentro de você? Você acredita que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está à sua disposição? Ou ainda está esperando por um milagre distante? O que você está disposto a fazer para mudar sua mentalidade? Você está pronto para agir, confiar e aplicar o poder de Deus na sua vida? Não espere mais. O momento de transformação é agora. O Senhor já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida de plenitude, mas você precisa tomar uma decisão de fé. Deus está te chamando para viver milagres, mas a chave está em aplicar esse conhecimento e caminhar em confiança. Se você tem sido tocado por esse testemunho, qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para aprofundar sua relação com Deus e ver a manifestação do poder dele em sua vida? Não fique parado esperando. Acredite, ore, jejue e veja o que Deus pode fazer em sua vida e na vida de quem você ama. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar aprendendo sobre o poder de Deus que já está disponível para você. Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos crescer juntos e caminhar mais perto de Deus a cada dia. Mas sempre tive uma obsessão por imortalidade. Isso me consumia. Pensava, vivemos e morremos. Qual o propósito de tudo isso? Se existe uma maneira de ser imortal, eu quero saber como. E isso me levou ao livro egípcio dos mortos. Eu não me concentrava muito em feitiços de amor ou de dinheiro. O que eu gostava eram das maldições. E ali começou a comunicação com os espíritos. Eles diziam que eram meus amigos. E eu pensei que tinha encontrado o segredo. Eu comecei a sentir mais poder e então perguntei: qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para alcançar um nível mais alto? Foi então que eles mencionaram o que chamaram de destruição da inocência. Mas foi aí que eu parei de ser satanista, porque eu vi o resultado final e não queria mais fazer parte disso. Achei aquilo nojento em todos os níveis. Eu disse que não faria isso. Não tem como me fazer isso. E foi nesse momento que decidiram que queriam me acabar, porque minha condenação estava selada. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.